Na semana passada, houve uma manifestação, principalmente do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MTST, e também de outros grupos sociais, na sede da Bolsa de Valores, na B3, lá em São Paulo. Eles reclamavam principalmente da fome, reclamavam do desemprego e de outros problemas que a gente está tendo aqui no Brasil, como se reclamar para a Bolsa de Valores fosse resolver alguma coisa, como se a Bolsa de Valores até mesmo fosse a culpada por essa série de problemas que a gente está tendo no país. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso e por que a Bolsa de Valores não só não é a culpada disso, mas como ela é algo que ajuda muito o país e ajuda em tudo isso que esses grupos sociais reclamam. Oi, tudo bem? Se você não me conhece, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. Então, vamos falar um pouco sobre como a Bolsa de Valores ajuda tanto o Brasil, é tão importante para a economia dos países. A Bolsa de Valores dos Estados Unidos é muito importante lá para os Estados Unidos, da Dinamarca é muito importante para a Dinamarca. E, bom, a Bolsa de todo o país é muito importante para o seu respectivo país. E com a B3 não é diferente. Então, para entender bem essa importância, a gente tem que começar do básico. Então, quando uma empresa decide ter ações negociadas na Bolsa de Valores, quando uma empresa que, vamos supor, era uma sociedade antes limitada, passa a ser uma sociedade anônima, quer abrir o seu capital e então ter ações negociadas em bolsa. Como é que funciona esse processo? Inicialmente, a empresa, vamos supor a empresa X, ela precisa contratar um agente underwriter, que vai ser uma instituição financeira, pode ser corretora, distribuidora, banco de investimento. Então contrata essa instituição financeira para realizar o processo de subscrição das ações, ou seja, está ofertando as ações, abrindo o capital da empresa até que chegue o momento do IPO, que é a oferta pública inicial das ações que ocorre na Bolsa de Valores. Então, vai ser feita essa contratação, então depois de uma série de processos que a gente não vai entrar detalhadamente nesse vídeo, a instituição financeira oferta as ações da empresa na Bolsa de Valores, na B3, ou seja, é possível que os investidores estejam comprando, ou seja, se tornando sócio da empresa em questão, através da compra das ações nessa oferta pública inicial. E vamos supor que alguns investidores, então, compram as ações da empresa X, então vocês podem ver na imagem dinheiro indo para a empresa X. Por quê? Porque em troca das ações, os investidores estarão enviando dinheiro para a empresa X, é uma relação de troca. Eles compram participação e a empresa X ganha dinheiro. Então, dinheiro vai estar entrando na empresa X. E esse dinheiro não vai servir só para, por exemplo, deixar o dono da empresa mais rico. Não. Esse dinheiro vai servir para os investimentos da companhia, vai servir para o aumento da produtividade. Então, com esse dinheiro, o que a empresa ela vai fazer? Ela vai investir na sua expansão. E para ela expandir, para ela aumentar o seu tamanho, não basta só colocar dinheiro em qualquer coisa, não. Tem que ser feito um estudo também de qual é o setor que mais necessita daqui a pouco de investimento, onde estão as melhores oportunidades, para que então o empresário resolva onde vai investir o dinheiro. E depois de uma série de estudos, tem que ser feita um aumento na produção, porque não tem como você expandir sem estar aumentando a sua produtividade. Seja em qual for o setor, você vai ter que aumentar a sua produtividade. Então, você produz mais, não importa qual o seu produto, o serviço que você oferta, você produz mais e para isso você vai precisar de mais mão de obra. Então, você também contrata mais. E quando você contrata mais, é óbvio que você reduz o desemprego, porque se tem mais gente sendo contratada, então você reduz o desemprego, você contrata mais mão de obra. E com isso, você eleva a renda da população, porque primeiro que vai ter mais gente ganhando dinheiro, porque o desemprego vai cair, vai ter mais gente ganhando dinheiro. E além disso,
você aumenta a demanda por mão de obra. E quando você eleva a demanda, o preço sobe. E como a gente está tratando do preço da mão de obra, o nível salarial acaba aumentando também por uma força natural de mercado. Então você acaba elevando a renda média da população. E com isso, a gente chega em alguns pontos. Primeiro, você traz uma elevação ou do consumo, ou da poupança, ou dos investimentos. Por quê? Porque ganhando mais, as pessoas podem optar ou por consumir mais, ou por guardar mais dinheiro, ou seja, por poupar mais, ou por investir mais. E não importa o que a pessoa vai fazer, vai ter benefícios para a sociedade. Se a pessoa consome mais, então ela vai estar, evidentemente, comprando mais produtos, contratando mais serviços, aquecendo assim a economia. Isso eleva as receitas das empresas que estão vendendo mais e estimula também a produção das empresas, porque se elas vendem mais, para as empresas manterem os seus níveis de receitas, elas vão acabar produzindo mais para conseguir também estar aproveitando esse período de mais demanda pelos seus produtos, pelos seus serviços. E para a empresa produzir mais, o que ela vai fazer? Bom, ela vai ter, evidentemente, que contratar mais mão de obra ou manter o seu atual número de empregados, mas pagar mais salário para os empregados, porque eles vão ter que produzir mais. Então, de qualquer maneira, você vai estar também elevando a renda dos seus empregados. Isso acontecendo em grande escala na sociedade, a renda média aumenta cada vez mais da população. Então, ou você reduz o número de desempregados, ou você eleva a renda média da população no longo prazo. Isso é muito bom. Bom, mas se ao invés do consumo aumentar, as pessoas não consumirem mais, mas pouparem mais, bom, com isso vai ter mais dinheiro nos bancos, porque a pessoa não vai guardar o dinheiro embaixo do colchão, em cofre em sua casa. Bom, uma ou outra pessoa pode fazer isso, mas a maioria das pessoas vai guardar dinheiro nos bancos. Com isso, a oferta monetária presente nos bancos fica maior. E quando a oferta aumenta, pela própria relação natural da economia, da oferta e demanda, quando a oferta aumenta, o preço tende a cair. E o preço, aqui a gente está falando do preço do dinheiro, no caso de empréstimos, então a taxa de juros cobrada pelos bancos para a concessão de empréstimos acaba caindo também. Então, o empresário ou uma pessoa que quer iniciar um negócio, que vai lá no banco e solicita um empréstimo, um financiamento, então vai conseguir isso de forma um pouco mais fácil. Por quê? Porque o banco vai cobrar uma taxa de juros menor por conta da oferta e demanda. A oferta vai estar maior, então o preço vai acabar caindo, nem que seja um pouco, mas vai acabar caindo. E esse um pouquinho pode facilitar muito o início de novos negócios ou até mesmo a tomada de empréstimos para consumo. Então, fica mais fácil você estar pegando dinheiro emprestado, então a economia tende a ficar mais aquecida. E além disso, quando uma pessoa pega dinheiro para iniciar um negócio, e se esse dinheiro está um pouco mais disponível para ela, um pouco mais facilitado, então fica mais fácil iniciar um negócio. E quando você inicia um negócio, você tem que contratar pessoas, você também está reduzindo o desemprego na sociedade, elevando a demanda por mão de obra, elevando também a renda média da população. Então, mesmo quando o nível de poupança fica maior, isso é ótimo. E quando o nível de investimentos fica maior, é melhor ainda. Por quê? Porque você está investindo mais, você está financiando mais negócios. Se você compra mais ações da bolsa, você vai estar estimulando a bolsa de valores, a valorização das empresas, o próprio desenvolvimento da B3. Se você aplica em debêntures de empresas também, você vai estar financiando diretamente o negócio das empresas. E quando você faz isso, você faz com que as empresas consigam mais capital para estar crescendo, contratem mais gente, aqueçam mais a economia, reduzam o desemprego, elevem a renda média da população. E isso é muito bom também. E voltando também, se você aplica na bolsa, você contribui para a valorização das empresas, levando a outras empresas também a verem um cenário positivo para abrirem o seu capital, o que tende a fazer com que todo esse cenário se repita. Isso seria muito bom também. Então, esse processo de IPO, de uma oferta pública inicial, é excelente. Mas a gente não pode esquecer que esse não é o único momento da Bolsa de Valores. Então a gente já viu que é muito bom quando uma empresa abre o seu capital e tem um IPO
de sucesso, conseguem bons recursos para estar conseguindo investir mais. Mas é muito importante a gente saber de um ponto. Muita parte disso daí, por exemplo, muitos investidores só compraram as ações no IPO porque tinham um pensamento de vender pouco tempo depois. Muitas instituições financeiras, bancos de investimento, compraram as ações ofertadas não para manterem no longo prazo, mas para estarem vendendo posteriormente no curto prazo e aferirem um lucro com isso. Ou seja, especularam com essas ações, foram especuladoras. E por que é importante a gente falar disso? Porque tem muita gente que demoniza a especulação financeira, que até fala, não, eu reconheço a importância da Bolsa de Valores, mas tem muita especulação por aí, gente que entra na Bolsa só para ganhar dinheiro e isso é ruim. Mas é uma ignorância muito grande falar isso não é ruim, isso é muito bom. Os especuladores que garantem que provém a liquidez para a Bolsa de Valores, para os negócios. Sem os especuladores, teria-se uma liquidez muito menor na Bolsa de Valores, seria muito mais difícil para uma empresa abrir o seu capital e conseguir tantos recursos e com isso investir em seus negócios, contratar mais gente, produzir mais. Então todo o ciclo que a gente viu anteriormente seria inviabilizado. Então o especulador é muito importante, ele provê a liquidez. E se ele ganha dinheiro, que bom, ele ganhou dinheiro, ele pode estar consumindo mais, iniciando um negócio. E se ele perder dinheiro, bom, ninguém colocou fogo no dinheiro, ele perdeu, mas outra pessoa também ganhou. E além disso, ele proveu a liquidez necessária para a Bolsa de Valores. Então, a especulação financeira é uma coisa positiva, nunca vai ser uma coisa negativa. Pode ser negativo para a pessoa que perdeu? Bom, pode ser, mas não significa que vai ser ruim para a economia. Então, a gente tem que parar de demonizar a especulação financeira, porque é o que provê liquidez para a Bolsa de Valores, para a B3. Aqui a gente pode ver até um exemplo de uma pessoa aqui, de várias pessoas que estão comprando, vendendo as ações no curto prazo. E isso é ruim? Não, isso é muito bom, porque provê a liquidez para a Bolsa de Valores. É uma coisa positiva. E até se a gente for pensar na questão tributária do governo, na questão das contas públicas do governo, existe um imposto cobrado pelo lucro das ações. Então, se o especulador lucra, o governo também vai estar ganhando dinheiro, porque vai receber imposto. E, na verdade, em todos os processos que a gente está vendo aqui que envolvem a Bolsa de Valores, tem pagamento de imposto. Voltando lá para o processo do IPO, da oferta pública inicial e das suas consequências, em todo o processo basicamente tem a cobrança de imposto. Vamos voltar e ver aqui. Então, se uma empresa quer investir na expansão e produzir mais, ela vai pagar imposto. Contratar mais, ela vai pagar imposto. Ela vai elevar a renda da população, a pessoa vai pagar mais imposto de renda. Vai aumentar suas receitas, vai pagar mais imposto sobre receita, sobre seu lucro, vai estimular mais a produção? Bom, então esse cenário vai se repetir. Vai ter uma maior oferta monetária nos bancos, uma maior tomada de empréstimo, vai ter mais imposto. Maior financiamento de empresas, maior capacidade de produção, vai ter mais imposto. Então, quanto mais aquecida estiver a economia, até se a gente for pegar pela questão das contas públicas do governo, vai ter mais imposto. E se o governo consegue estar pegando mais dinheiro de forma natural, ou seja, sem estar tendo que imprimir mais dinheiro, então isso é algo positivo se a gente pensa na questão do governo. E se ele imprime menos dinheiro, então que bom, a gente vai estar tendo uma inflação menor, uma desvalorização do dinheiro em menor grau, por conta dessa menor impressão de dinheiro por parte do governo. E o governo, que naturalmente acaba concedendo benefícios sociais, então, bom, ele pelo menos vai ter mais recursos para estar concedendo os benefícios, que ele iria conceder de qualquer maneira, então pelo menos ele não vai estar tendo que se endividar tanto para fazer isso. Então, pelo aspecto utilitário, ou seja, pelo aspecto das contas públicas, isso também é muito bom.
Então até mesmo aquela pessoa que fala, olha a pobreza e tanta gente ganhando dinheiro. Bom, primeiro que o fato de alguém ganhar dinheiro não tem nada de errado. Segundo, que é algo positivo, que a pessoa produz mais, empresa produz mais, reduz o desemprego, eleva a renda média, tudo positivo que a gente viu. E terceiro, que o governo também ganha mais imposto com isso e consegue ter mais dinheiro para conceder benefício, não vai inflar tanto a moeda, não vai desvalorizar tanto o dinheiro. Então, isso é algo muito positivo, até se a gente pensa por conta das contas públicas do governo. Então, bom, o que a gente conclui com esse vídeo? Que, de fato, tem muita coisa ruim no país. Tem desemprego, tem fome, tem miséria, tem pobreza. Obviamente tem. No entanto, como é que você vai falar que a culpa é da Bolsa de Valores? Você vai na Bolsa reclamar que ela é responsável pela desigualdade, que os investidores são os responsáveis pela desigualdade, pela pobreza? Não, a Bolsa de Valores é um mecanismo que permite basicamente o desenvolvimento, que contribui para o desenvolvimento da sociedade, redução do desemprego, redução natural da taxa de juros, facilitação da tomada de crédito, elevação da renda média da população. E para que tudo isso se perpetue, então a B3 e o seu desenvolvimento facilitam muito para o desenvolvimento da nação, do país. Então, qual é o sentido de reclamar da B3? Não tem muito sentido. E esse vídeo foi para mostrar isso. A B3 não é a vilã da sociedade. Empresários, investidores, especuladores fazem bem para a sociedade, nunca vão ser os vilões. É muito importante que a gente tenha plena noção disso, ok? Bom, esse vídeo foi mais para mostrar isso, a gente fica por aqui. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal para receber novas notificações, mande esse vídeo para quem você acha que precisa saber dessas informações, para quem não está tão informado. Saliento aqui que a gente tem nossos cursos, o link aqui está na descrição para você conhecer eles, dos mais básicos até os mais avançados, e vejo vocês nos próximos vídeos.